primeira é por que que as pessoas, vou separar em dois grupos aqui, os cristãos e os não cristãos. Por que que o cristão ora, sendo que todo cristão, pelo menos entende que Deus, ele é todo poderoso e conhece todas as coisas, né? Onisciente, onipotente. E por que que o ímpio, quando se encontra numa situação de dificuldade, a gente vê muitas vezes, né, pessoas que conhecemos são ímpios e tal, mas se jogam no chão e clamam a alguém ou alguma coisa, têm o desejo de pedir ajuda. Eu vou abrir esse primeiro momento aí para ver alguns insights aí. Galera, abre o microfone e fala aí, ó. Por que que o cristão ora? Ou melhor, por que que o cristão precisa orar, sendo que Deus conhece todas as coisas e é capaz de fazer todas as coisas? Por que que o cristão ora? Posso falar? Manda ver. É porque a relação entre Deus e a igreja dele é a verdade básica do universo, é uma relação interpessoal, é uma relação entre duas pessoas. E então, para existir uma relação entre duas pessoas, ela é bidirecional. Então, Deus ele quer a nossa participação. Uhum. E o ímpio, no caso, como você mencionou, que ele se joga ao chão, por causa do pecado original e da gente ter se colocado no lugar de Deus, esse você não acreditar em nada é a manifestação mais visível disso daí, mas ela não substitui a verdade básica do universo e no momento do desespero, aquele mecanismo dentro da pessoa que procura eh, algo para se sustentar, ele procura essa verdade básica também, que é a nossa relação pessoal com Deus. Legal, legal. Boa, boa. Mais alguém? Vou trabalhar um pouco em cima disso que você falou, Thomas, mas é por aí. Alguém mais tem ideias? Por que que nós oramos? E por que que o ímpio, no desespero, também busca Deus? Bora Eu, aí, eu galera. vejo, eu vejo um pouco de a questão da esperança, que nós cristãos, a nossa esperança não está aqui. A gente se prepara para algo depois da vida terrena. Então, isso aqui é uma fase. E quando vem uma dificuldade ou alguma situação, a oração é uma forma de comunicação, como o Thomas falou. Agora, o ímpio não tem essa esperança de alguém superior para poder ajudar no momento de dificuldade. Então, ele tem um vazio, eu não tenho forças ou poder para resolver um problema, eu preciso de um milagre, de algo superior, algo maior. Então, ele vai buscar alguma coisa, né? E aí pode ir buscar em lugares errados ou acabar buscando a Deus também. Então, eu acho que quando chega um momento onde o poder ou vamos botar aqui um câncer, não adianta o tamanho do dinheiro que você tiver, o tamanho do conhecimento que você tiver, da sua formação, nada vai adiantar. Ali está definido. Então, é nesse momento que acaba a mão do homem, o limite do homem, e começa o limite do sobrenatural. Então, é nessa divisão que o ímpio se. Aonde eu vou buscar essa outra fase, né, que o homem não chega. Né? Então, Legal que vocês dois pontuaram a resposta no caminho certo, no meu entendimento. Eu concordo com vocês dois, para os dois grupos, né, cristãos e não cristãos. Na palavra de Deus, para os não cristãos, se a gente lê em Romanos 1:20, Paulo deixa claro que nós somos indesculpáveis no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Ainda que nós não o conheçamos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não só isso,
se a gente contempla toda a criação, ela já indica a presença de Deus. Indo além, lá em Romanos, no capítulo 2, Deus vai falar, por exemplo, que os ímpios, quando eles seguem a lei ou não seguem a lei, eles fazem isso porque eles partilham de uma moral que foi colocada no coração deles, tá? Então, para os ímpios, o que eu entendo é que essa imagem e semelhança da qual nós fomos criados, ela carrega também uma série de funções, né, que muitas vezes nós oprimimos, né, como, por exemplo, buscar a Deus, e que no momento de desespero, elas são liberadas. Então, eu entendo que o ímpio, nesse momento, na hora do desespero, ele se volta para as suas funções lá que são oprimidas, né? Aquela opressão que muitas vezes nós fazemos quando a vida está boa, né? Vou procurar Deus, não quero saber, Deus não existe, a gente deixa de se questionar. Quando as guardas estão baixas, o ímpio acaba procurando algo, e esse algo, na verdade, é a busca por Deus. Então, eu creio que todos têm essa busca por Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e ele nos dotou dessa busca ali. Para o cristão, já é algo mais interessante, porque o cristão, ele tem o conhecimento de Deus e ele sabe, como eu falei na abertura, que Deus é onipotente e onisciente. Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Então, o cristão poderia ter dificuldade no porquê ele ora. E vocês foram para o caminho certo. Tem 2 pontos aqui. Um caminho é óbvio, é a oração, mas é o relacionamento, como vocês pontuaram. Mas o relacionamento, na verdade, é o reflexo daquilo que nós fazemos como ordenança. Primeira resposta simples, o cristão ele ora porque ele tem que orar. É ordenado ao cristão a orar. A palavra de Deus não deixa dúvida em relação a isso. Se a gente lê lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, o texto diz assim: orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não deixa dúvida que nós temos que orar. Deus também fala lá em 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E tem vários outros textos que dão a gente a dimensão da importância da oração. Então, o cristão ele tem que orar. A pergunta derivada é, mas por que o cristão tem que orar se ainda assim Deus conhece todas as coisas? A palavra de Deus diz que Deus conhece até o que a gente já vai pedir, né? Eu vou ler para vocês aqui, a referência está se eu não me engano, em Mateus 6, 8, né? Que Jesus fala assim para os discípulos, não sejam iguais a eles. Ele está aqui falando, está refutando, né, os fariseus nas suas orações, onde eles gritavam nas ruas e oravam, e Jesus aqui está ensinando a oração modelo, né, e aí ele fala, não façam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então você pode pensar, poxa, se Deus sabe todas as coisas, ele sabe o que eu vou pedir, por que eu ainda assim tenho que orar? E eu acho que uma explicação que faz muito sentido, que nos ajuda, Deus não só tem todas as coisas nas suas mãos, todo o plano, toda a criação nas suas mãos, como ele também ordena os meios, tá? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a oração, tem a ver, por exemplo, com a pregação da palavra. Deus tem um plano de salvação para o homem, né? Mas ele ordena que nós levemos a palavra para as pessoas também. Então, ele ordena o meio. E a oração não é diferente. Ele ordena que nós oremos para que essa salvação que Deus traz para todos nós, ela nos alcance através do relacionamento. Então, a oração, pregação da palavra, o estudo da palavra, evangelismo, são meios que Deus também ordena para cumprir o seu plano. Então, Deus não só ordena os fins, mas ele ordena também os meios. E a oração é um meio que ele ordena. Mas aí a pergunta ela continua, porque se Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas, com as minhas orações, de alguma forma, eu posso mudar
a ação de Deus em alguma coisa? Eu posso mudar o pensamento de Deus, os planos de Deus em alguma coisa? Essa seria uma pergunta consequente disso. E a resposta é não, né? A gente não muda o plano de Deus. O plano de Deus vai ser executado. O plano de salvação de Deus para a humanidade vai ser executado independente da minha oração, mas ele quer usar a minha oração. Mas se não vai mudar nada, e ainda assim eu oro, qual o objetivo então? Qual é o benefício então? E aí a gente cai no ponto que o Thomas e o Pedro falaram. Se o benefício não é em Deus, porque eu não mudo os planos de Deus, o benefício então está em nós. Então, quando a gente ora, a gente encontra aqui alguns fatores importantes nessa oração. O primeiro deles é para que a gente conheça melhor quem é Deus. Da mesma forma, para que Deus nos conheça melhor. Deus nos conhece completamente? De novo, nos conhece completamente, mas é na oração que muitas vezes nós baixamos a guarda e muitas vezes somos originais na presença do Senhor. Nas orações eu estou, na maioria das vezes eu estou com as minhas guardas baixas, eu sou menos arrogante, eu sou menos altivo. Então Deus nos conhece melhor nas nossas orações, nos conhece através dos nossos pedidos, das nossas súplicas, e nós também conhecemos Deus, porque como o Thomas estava falando, e o Pedro também, a oração ela é uma comunicação, né? Nós estamos falando com Deus, Deus também está falando conosco, né? Então, nós o conhecemos através das orações que são atendidas, das orações que não são atendidas, nós conhecemos cada vez mais como Deus age e quais são os planos de Deus para a nossa vida na oração. E por último, a oração também é uma forma para nós, como cristãos, fazermos provas de Deus, né? A palavra de Deus nos chama a provar esse Deus que nós servimos. A provar em que medida? A depositar a nossa confiança nele, na provisão dos recursos, na provisão da cura, na provisão dos seus planos na nossa vida. Então, é um convite para que nós façamos essa prova, né? E em Deus respondendo, isso reforça a nossa fé, tá? Então, eu queria ressaltar esses 3 pontos aqui. É um momento onde nós conhecemos melhor a Deus, é um momento onde Deus nos conhece melhor e é um momento onde nós fazemos provas de Deus. Tudo isso que resume a questão do relacionamento que Thomas pontuou e Pedro pontuou. Então, no limite, a oração é um momento de relacionamento com Deus, tá? Então, para a gente pular um pouco dessa etapa aqui, a gente vai, nesses estudos que a gente vai fazer sobre oração, a ideia é a gente olhar vários exemplos de oração na palavra de Deus e a gente buscar nessas orações atributos da oração, características da oração e características de quem está orando e também características de Deus que são refletidas nessa oração por quem está orando, para que a gente possa aprender mais como Deus interage com o seu povo e como o seu povo deveria interagir com Deus, tá? Então, a ideia é a gente explorar o tema de oração e a gente vai descobrir, por exemplo, que temos diferentes tipos de oração e também temos diferentes, eu diria, perfis de oradores, né? Então, você vai encontrar pessoas que são bem fervorosas na oração, outras pessoas são mais objetivas na oração, mais diretas com Deus, e a gente vai ver isso através de alguns textos que a gente separou. O texto de hoje, por exemplo, é um texto bastante interessante. Então, só para confirmar aqui, a gente tinha falado que a oração ela é um processo de comunicação e o crente ora porque ele é comandado a orar. Nós temos que orar e em orando, Deus pede que nós façamos isso por 2 motivos. Ele usa, como eu falei antes, ele usa esse meio, a oração como um meio para que o seu plano seja realizado no mundo, tá? Assim como ele usa a pregação, assim como ele usa o evangelismo, ele usa a oração.
é pela oração. Eu até separei uma frase para a gente aqui, mas a oração dos cristãos, Deus trabalha nas orações dos cristãos e pelas orações dos cristãos. Vocês vão ver, por exemplo, eu vou pontuar alguns exemplos, mas lembra quando Pedro foi preso por Herodes? Herodes queria... Herodes já tinha, se não me engano, já tinha executado Tiago, ou estava para executar Tiago, e também pegou Pedro e colocou Pedro na prisão. Não o nosso Pedrão, mas Pedro, o apóstolo. E a igreja, naquele momento, orava fervorosamente, né? E um milagre aconteceu, né? As algemas de Pedro caíram, houve um tremor, as portas se abriram e um anjo do Senhor conduziu Pedro para fora. O milagre foi tão grande que na casa onde estavam em oração, as pessoas nem acreditaram que era Pedro que estava do lado de fora. Ele batia para entrar e o pessoal falava, é a voz de Pedro, é o fantasma de Pedro. Então ali era, por exemplo, uma oração que Deus usou a oração daqueles irmãos para cumprir o propósito dele de liberar Pedro daquela situação. Então a gente precisa entender que Deus usa as nossas orações para cumprir o seu propósito. E a outra coisa a gente pode alterar os planos do Senhor em alguma medida? Não, a gente não altera os planos do Senhor. A palavra de Deus diz que eu separei aqui em algum lugar aqui, mas tem aquele texto, se eu não, onde é que eu botei? Acho que eu não peguei a referência aqui, mas Deus não é homem para mentir ou se arrepender. Então, ele não muda os seus planos porque nós estamos orando. Fala, Thomas. Posso fazer uma pergunta? Fala aí. Essa parte ainda para mim é muito difícil de ficar clara, se a gente não altera ou o que acontece, por exemplo, Então, eu com a vou chegar lá. situação Então, guarda um quando... pouquinho que eu vou chegar lá e talvez vai responder. Deixa eu só evoluir um pouco. Posso falar o ponto da Bíblia que me traz a dúvida? Quando Moisés vai descer da montanha, que Deus fala para ele, eu vou castigar eles por causa da A gente ovelha vai de falar ouro, sobre isso. e ele fala, não castiga. A gente vai falar exatamente sobre isso. Então, se Deus não muda se a gente não muda na oração os planos de Deus, quando a gente vai lá em Tiago 5:13, Tiago 5, de 13 a 18, eu não vou ler o texto com vocês, mas eu peço que vocês abram lá para ler o texto todo. Mas, resumindo, tá? Numa frase, o texto diz assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a súplica fervorosa do justo. Essa minha versão aqui é a versão britânica, mas na versão NVI, o texto diz bem parecido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, tá? Eu peguei essa versão britânica aqui porque essa palavra eficaz, ela pode trazer uma conotação muito ruim para a gente. Mas esse texto aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a oração fervorosa de um justo, e aí justo a gente entende um cristão, alguém que é justificado, tá? A oração fervorosa, ela pode muita coisa, tá? Por que eu sou contrário a essa tradução de eficaz? Primeiro que a tradução original não diz que é eficaz, porque o que é algo eficaz? É algo que você faz e resolve, certo? E a gente sabe que Deus ele pode responder positivamente ou ele pode responder negativamente. Então, mas aqui o texto diz, na versão que eu li para vocês, que a oração do crente, a oração fervorosa do crente, ela pode muitas coisas. O que o texto quer dizer no meu entendimento? É que a gente não muda os planos do Senhor, mas nós mudamos como essas coisas vêm acontecer, tá? O que isso significa? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Acho que é Zedequias, se eu não me engano, o nome do rei. Tá lá, eu mandei nas referências para vocês hoje, mas está lá em 2 Reis 20, se eu não me engano. Mas Zedequias tinha recebido a mensagem do profeta que ele morreria, tá? E o que ele fez foi orar ao Senhor. E o Senhor,
pela oração de Zedequias, virou para ele e falou assim, olha, eu acrescentei mais 15 anos de vida para você. Tá? E vai, Rafael. Continue, termine, para eu não... E quando você chega lá no final do texto, de 2 Reis 20, o texto diz que Zedequias viveu aquele período e morreu lá no tempo chegado, e os sucessores dele sucederam o reinado e a vida seguiu. Então, repara, Deus tinha ali o plano para Zedequias, né, e naquele momento seria executado, mas a oração de Zedequias fez com que Deus, naquele momento ali, mudasse a forma dessa execução, uma forma temporal. Ou seja, ele vai morrer de qualquer jeito, mas ele foi morrer 15 anos depois. Tá? No caso do texto que nós vamos usar em Moisés daqui a pouco, a gente vai ver um padrão. Deus falou que castigaria aquele povo, e para Moisés ele falou como ele castigaria. Falou, eu vou fazer agora. E Moisés intercede, mas se você vai lá no final do texto, nós vamos ler isso, o final lá no verso 35, a palavra de Deus diz, e Deus infligiu naquele povo, e a gente não sabe o que aconteceu, mas Deus infligiu uma justiça, aplicou uma justiça àquele povo. A gente pode entender, por exemplo, que aquele povo é o povo que pereceu no deserto e não entrou na Terra Prometida, tá? Então, Deus ele não mudou o plano original dele, mas o caminho como as coisas aconteceram, ela foi modificada. Fala, Rafael. E nesses casos também não é só a oração que muda o plano de Deus, mas é a atitude do homem. Porque aí ele se baixa, reconhece que não tem nenhuma própria força para mudar nada, mas o que muda Deus, o que faz a Deus mudar esse plano é a humilhação do homem, que ele baixa a cabeça. E isso é um ponto bem observado, muito bem observado, porque eu peguei o texto de Tiago exatamente por isso, porque não é a oração de qualquer cristão de qualquer jeito. O texto deixa isso bem claro, é a oração do justo, e é uma oração fervorosa. E a gente vai falar muito dessa questão da ser fervoroso na oração. O que isso significa, né? Essa palavra tem a ver, eu não quero divagar muito aqui, mas essa palavra tem a ver com sensibilizar, está de fato sensibilizado por aquilo que você está pedindo. E a gente vai pegar exemplos, por exemplo, como de Daniel, o próprio exemplo de Moisés, no Êxodo 32. Então, são, como Rafael falou, Deus olha o coração do homem no momento em que ele está fazendo o pedido ali. Entendeu? Então, e Deus muda de acordo com aquele servo. Vai, Thomas. É a mesma lógica, então, que se aplica quando Abraão convence a Deus, ele dialoga com Deus, até Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Exato. E aí acaba resultando que Lot se salva. Aquele diálogo é a mesma lógica. A mesma coisa, a mesma coisa. A gente vai ver vários exemplos, e nos textos que eu mandei para vocês, alguns são muito, muito parecidos, tá? Daniel 9, é bem parecido com Êxodo 32. Esse vai ser o objetivo dos nossos estudos aqui, tá, pessoal, em relação à oração. A gente olhar esses textos e procurar as similaridades, tá? Mas é isso, a gente está chegando aqui em alguns entendimentos. Então, fechando aqui, nós não mudamos os planos de Deus, mas mudamos, sim, como as coisas vêm acontecer, tá? E esse texto de Tiago deixa bem claro, né? Aqueles irmãos que são os cristãos verdadeiros, que oram fervorosamente, né, a Deus, essas orações podem muito, tá? Agora, o que também é interessante a gente saber, o texto ele fala que essas orações elas podem muitas coisas, mas ela não pode todas as coisas. Então é importante também o cristão entender que o não de Deus também é parte da resposta, né? Por isso é que eu fui contra aquela palavra eficaz, ou seja, quando a gente fala ora ao Senhor que algo não vai acontecer, então é eficaz. Não é eficaz. É muito importante, mas pode ser que o plano de Deus naquele momento não seja realizar aquilo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que é uma coisa que eu discuti mais cedo com a Gabi, que eu acho que faz bastante sentido.
Deus sabe de todas as coisas, ele sabe tudo que nós vamos pedir, isso diz o texto lá de Mateus 6:8, né? Antes mesmo de pedir, Deus já sabe o que eu vou pedir, então ele sabe todas as coisas. Então, o que nós pedimos, na verdade, que Deus, numa certa medida, ele vai nos dar, ou ele vai realizar, faz parte das coisas que Deus já tem separado para cada um de nós, tá? Pensa que cada um de nós temos uma, sei lá, uma conta bancária de coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Ele vai fazer nas nossas vidas, tá? E quando você pede, é semelhante a um filho quando pede ao pai um presente de Natal que nós já sabemos que vamos dar. Mas ainda assim a gente pede para ele, fala, o que você quer? Tá? Agora, eventualmente tem pedidos que não estão separados por Deus para nós. E não estão mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um irmão cristão e eu sou um cristão verdadeiro e peço a Deus que eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Falei, Deus, deixa eu morrer atropelado para eu acabar com esse meu desespero logo. Deus não tem separado para nós coisas más. Né? Deus não conhece a maldade. Então, se você pede para Deus algo que é mal, a sua resposta vai ser vazia, você não vai ter resposta. É isso que Jesus vai falar para os discípulos, acho que eu não peguei a referência, acho que está em Tiago também, mas fala assim, ó, não recebeis porque pedis mal. O que é pedir mal? Pedir mal não é porque você está pedindo de uma forma, a tua oração não está estruturada, ou você, poxa, não fez lá o Pai Nosso, estás no céu e depois pediu. Não, pediu mal é porque você pediu algo que dentro do plano de Deus para você não encaixa. E Deus não vai te dar. Então, a gente tem que entender que muitas vezes nas nossas orações a gente pede coisas que são incompatíveis com os tesouros que Deus tem para cada um de nós, tá? É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que estar de acordo com os planos de Deus, pedir as coisas que estão de acordo com os planos de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que tornar cada vez mais servos, porque somente se tornando servos é que a gente consegue entender quais são os planos de Deus e com isso os nossos pedidos passam a fazer sentido. Tá? Então, é importante a gente pegar esse texto de Tiago e entender, sim, nós temos que fervorosamente pedir a Deus, colocar os nossos pedidos, e a oração do justo ela pode muitas coisas, mas em alguns momentos a gente tem que questionar o objetivo do nosso pedido, o objetivo dessa requisição a Deus, porque às vezes a gente está pedindo algo que não é parte daquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Foi até aqui? Comentários? Oi? Eu entendo o seu ponto sobre a eficácia aí, só queria trazer também uma abordagem sobre a eficácia, porque o João Ferreira de Almeida era um irmão sério e pode ser que ele estava pensando em algo quando ele escolheu essa palavra. Hebreus fala que Jesus é aquele que intercede por nós hoje diante do Pai. Então, se a gente lesse esse versículo, que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo aplicando ao Senhor, seria 100% verdade. Tudo que Jesus suplica é eficaz. Então... Não, se a interpretação que você tem em relação a quem está provendo, não tem dúvida. Mas eu não vejo ali a relação na verdade, o medo é de você atribuir essa palavra à oração de quem pede. Sim. Esse é o problema, esse é o perigo, Sim. Entendeu? Então, aí realmente está correto. Só que no próprio texto, né, o mesmo autor que usou eficaz, ele usou o exemplo de Elias, que a oração dele foi eficaz e não foi para um resultado positivo, né? Fala que ele orou para que não chovesse. E ela foi eficaz, porque era a vontade de Deus. Então, assim, o que eu tô querendo falar só é que se o Senhor encontra espaço em nossas vidas para que nós conheçamos a Ele e sejamos transformados, nos tornemos íntimos, aprendamos a vontade dele, então as nossas orações
se tornam eficazes no sentido que a gente está aprendendo a pedir o que agrada a Ele. E nesse sentido ela pode ser eficaz. Quanto mais o cristão se parece com Jesus, mais as orações dele fluem do coração de Deus e não orações selfish, egoístas, e nesse sentido elas são eficazes. Mas não necessariamente é algo positivo. Aí eu concordo totalmente que Eu só eficaz vou insistir um pouquinho, Regis, é que a minha preocupação é que se o cristão, em alguma medida, considerar a eficácia na sua oração, ele já está errado. Tá? Esse é o ponto. Se eu considero que a minha oração para tal coisa é eficaz, em alguma medida, eu já estou errado, porque essa eficácia, eu entendo perfeitamente, ela parte do Senhor. Então, as minhas orações são sempre orações. E o texto, nas versões anteriores, ela sempre traz que pode muito para exatamente tirar esse peso de quem ora, de que, olha, não chegue num momento a você achar que você está tão íntimo ao Senhor que qualquer coisa que você pede vai acontecer. Porque aí você bota a força na tua oração. E nessa hora você já perdeu, entendeu? Então, a observação é só essa. Mas sim, o exemplo de Elias que ele deu ali, exatamente, Elias era um homem, um servo do Senhor que fervorosamente orou a Deus e fez não chover e depois chover. Fala, Thomas, depois Rafael. Tem aquela coisa também que às vezes a gente até ora com os fins certos na cabeça, mas a gente tem toda uma expectativa de como que vai chegar naqueles fins, e aí Deus chega nos fins que a gente orou, mas ele subverte completamente aquilo que a gente esperava que fosse ser, para ensinar a gente coisas sobre as nossas expectativas e sobre a sua forma de agir também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai, Rafa. Por isso eu acho que antes de orar, a Bíblia ensina a todos nós a primeiro procurar a vontade do Senhor para que possamos orar de acordo com essa vontade. O que eu acho. Aí, a gente nem precisa falar se é eficaz ou não, porque eficaz é algo que, se eu consigo obter o resultado na minha oração, independente se a oração é para fazer bom ou mal, tipo, eu vou orar, Senhor, destrui um outro país, e se Deus fizesse isso, eu considero isso eficaz. Mas isso é uma medida do mundo de medir coisas que acontecem ou não. Mas eu acho que antes de orar, Deus pede orar para saber qual é a vontade do Senhor. Aí a gente ora e toda a nossa oração é respondida de acordo com a vontade de Deus. E você pegou um ponto perfeito, Rafa, e é por isso que a gente vai fazer esse estudo, pegando os exemplos da oração. Quando a gente chegar aqui no Moisés, é exatamente isso que a gente vê logo no início, né? É o conhecimento que Moisés tem do Senhor na abordagem que ele faz. Antes de a gente pular para essa etapa aqui, só para fazer um outro comentário em relação a essa eficácia, que eu também, quando estava estudando esse texto, vi algumas interpretações que também são bem interessantes. A eficácia também aqui, ela pode ser entendida como o cristão verdadeiro que conhece os planos do Senhor, sabe que as ações do Senhor são eficazes independente do resultado. E aí você pode ir jogando para o Senhor, é eficaz o que vier a acontecer. Né? Eficaz no sentido de que ainda que não seja aquilo que você pediu, foi o melhor possível. Faz sentido? Então, vou dar um exemplo bem pesado aqui. Eu tenho, sei lá, Davi. Davi que estava orando e pedindo a Deus para que seu filho com Betseba não fosse morto ali, né? Davi orava e provavelmente, se a gente não tem esse texto e tal, mas Davi, se estivesse orando ali com fervor de coração como um servo do Senhor, ele aceitaria, e o texto deixa bem claro isso, né? Que independente da resposta, Davi ia levantar, se lavar, comer e louvar o Senhor. Ele fez isso. E ele fez isso com um resultado ruim. Né? Então, o exemplo de Davi é um exemplo que mostra que ele encarou como eficaz
o retorno dessa oração, embora o retorno dessa oração não fosse talvez o que ele estivesse pedindo. Né? A gente não imagina que Davi estava pedindo que Deus exercesse aquela justiça naquele momento. Né? Mas ainda assim, ele, quando teve o ocorrido, ele levantou, se lavou, foi comer e dá glórias ao Senhor. Né? A ponto das pessoas, se eu não me engano, o texto fala que ele está feliz porque o filho se foi ou algo assim, mas ele estava, na verdade, crendo que Deus escolheu o melhor, ainda que o melhor não fosse o que eu quisesse. Vamos voltar um pouquinho agora para o texto. Então, o que a gente vai fazer ao longo dessas semanas? Estudar esses atributos da oração que a gente falou, a eficácia, o fervor, a confiança. Né? A oração, quando a gente fala, ela é muito mais uma relação de confiança no Senhor, né? Do que de eu ter o meu pedido atendido ou não. É eu confiar em Deus de que, seja para atender ou não atender, o que Ele tem para mim é o melhor. Então, a oração ela é muito isso. A gente vai falar muito de gratidão, a gente vai falar muito sobre conhecimento da vontade do Senhor. Então, esses são os atributos que a gente vai ver em quase todas as orações que a gente estudar. Vamos entrar aqui no texto, eu vou dar um background rápido para a gente. Enquanto vocês abrem lá em Êxodo 32, eu vou ler en passant aqui, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler muita coisa aqui para a gente pegar uns pontos legais. Bom, a história lá, enquanto vocês vão abrindo, a história é o famoso bezerro de ouro que o povo vai fazer para adorar e prestar cultos, né? No momento em que Moisés estava ali no monte conversando com o Senhor, já havia aproximadamente uns 40 dias. E esse povo pede a Arão, que havia ficado no acampamento, para fazer um deus, ou deuses, né? A tradução a gente pode discutir depois. E eles queriam prestar cultos a esse Deus, enfim, e no final das contas acabar em festa, né? E Deus está lá conversando com Moisés, Deus sabe de todas as coisas, fala para Moisés, olha, fizeram tal coisa, e Moisés ali naquele momento começa um diálogo com Deus, intercedendo pelo povo. Na sequência, Moisés vai descer, vai ver o que o povo fez, fica muito aborrecido com o que o povo fez, quebra as tábuas da lei. Eles têm uma ação onde os levitas, né, se juntam ali e matam, né, assassinam parte dos que participaram daquela festa. E aí Moisés volta a pedir pelo Senhor para reconciliar o Senhor com o seu povo ali e Deus, de uma certa forma, segue o seu plano por um outro caminho, e a gente vai ver o desenrolar dessa história toda. Tem muita coisa interessante aqui, vamos começar a ler. O primeiro pedaço que eu vou ler aqui, logo no início do capítulo, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, ou um Deus, que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Primeira coisa aqui, primeiro comentário, primeira observação aqui. Muito rapidamente, esse povo se esqueceu do que Deus havia feito e estava, inclusive, apontando o feito a Moisés e não a Deus, né? Moisés era quem havia tirado o povo do Egito na visão desse povo. Muitas vezes nós fazemos coisas semelhantes na nossa vida. A gente se esquece rapidamente do que Deus tem feito por nós e em outras vezes nós apontamos ou direcionamos a nossa vida para um líder espiritual ou alguém que tem conhecimento, quando na verdade é Deus quem faz toda a obra, né? Essas são observações que a gente olha nesse povo ali que são importantes para a gente. Aí, seguindo o texto, Arão respondeu: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de filhos e de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou que amanhã haveria uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Dois outros comentários interessantes nesse pedacinho que nós lemos.
O primeiro deles, nem todo líder, nem todo aquele que está à frente do povo tem, de fato, compromisso com o Senhor. E aqui a gente pode ver isso na figura de Arão, né? A gente não sabe os motivos, a gente pode entender que Arão teve medo do povo, ou Arão também se rebelou, a gente não sabe os motivos, mas o fato é, Arão não teve temor ao Senhor, né? Se ele tivesse tido temor ao Senhor, ele teria orado e Deus haveria intervido, mas ele não teve esse temor. A segunda coisa é que esse povo, na verdade, e Deus vai falar isso mais tarde, quando está conversando com Moisés, esse povo, na verdade, não queria cultuar a Deus nenhum. Eles queriam um motivo para farra. Né? Deus vai falar que esse povo, se eu não me engano, lá no verso... Ofereceram, disse o Senhor, tenho visto que este povo é um povo obstinado, né? Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. O obstinado aqui é que é um povo inclinado ao mal. Perdão, pessoal, estou sem referências, mas está ali, acho que no capítulo... Quem tiver referência, fala aí do verso, mas, se não me engano, acho que é verso 9, onde Deus fala para Moisés. Esse povo... Verso 9. Esse povo ele é inclinado ao mal, ele tem essa vocação para o mal. Então, aqui, quando o texto diz lá que o povo queria um Deus para cultuar, e aí você vê na sequência que, na verdade, o povo foi lá, acordou cedo para cultuar, prestar culto, holocausto, e depois caiu na farra, o povo, na verdade, estava buscando uma ação para farra mesmo. E outra conotação forte para isso é o Deus que eles fizeram, que é um Deus que naquela época simbolizava fertilidade. Então, essa farra era provavelmente uma farra sexual, uma orgia sexual, porque esses bezerros de ouros ou búfalos, né, naqueles povos antigos, principalmente no Egito, você tinha muito desses deuses que representavam a fertilidade, festas da fertilidade. Então, a princípio, parece que o que esse povo buscava, né, pelo que a história conta, é que eles não queriam nada com Deus mesmo, queriam era cair na farra, queriam era pecar mesmo. E aí entra o diálogo de Moisés com Deus, que é a parte que eu quero perder mais tempo, ou investir mais tempo com vocês. O texto começa assim: então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Olha que interessante, Deus fala para Moisés o seu povo. Deus repete o que o próprio povo havia dito anteriormente. Olha, o Moisés é o homem que nos tirou do Egito, e agora Deus está falando, olha, o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Aí Deus continua, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios, e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você do Egito. Disse então o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Eu vou continuar aqui nas argumentações de Moisés com Deus, mas só lendo esse diálogo, essa primeira parte, o que me ocorreu aqui é, poxa, por que Deus falou que o povo era de Moisés, que ele tinha tirado? Por que Deus falou para Moisés, olha, eu vou fazer de você uma grande nação? Para quem Deus disse que faria uma grande nação? O quiz, hein? Vale 10 pontos. Todo mundo com medo, e que isso? Fala aí, Gabi. Abraão, né? Será que Deus estaria naquele momento ali mudando a promessa dele passando para Moisés? Será que era isso mesmo que Deus ia fazer? Quando eu avalio esse texto, eu entendo aqui que, nesse momento, Deus estava oferecendo um teste a Moisés. Lembra que nós falamos que a oração é um caminho pelo qual Deus nos conhece e nós também conhecemos a Deus? Deus estava ali, no meu entendimento, e a gente vai ver isso ao longo do texto, porque Deus não muda, ele não ia mudar seus planos.
No meu entendimento, Deus estava querendo ver ali como seria o comportamento de Moisés diante de tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Por exemplo, quando Deus falou para ele, eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés poderia se orgulhar disso. Ó, Deus, então tudo bem, limpa todo mundo lá embaixo que eu vou ser o próximo pai Abraão aí, vai ser o pai Moisés. Ou quando Deus falou para ele, ó, seu povo que você tirou do Egito, Moisés podia dizer, realmente, fui eu que estava lá, né? Pô, fui eu que tirei o povo do Egito. Então, assim, o meu entendimento nesse primeiro momento aqui, Deus queria checar a fidelidade de Moisés. Mas Deus não queria checar a fidelidade de Moisés somente com ele. Deus queria checar a fidelidade de Moisés também com o povo. Porque Moisés era, sim, de fato, o líder desse povo. Moisés foi um instrumento pelo qual Deus tirou esse povo do Egito. Então, vamos ver agora a resposta de Moisés. Bom, Deus já tinha falado, ó, teu povo, você que tirou, eu vou destruir, vou fazer uma nação de você, porque esse povo aí não presta, não. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Putz, perfeito, né? O que Moisés demonstra aqui? Primeiro, Moisés reconhece os feitos de Deus, né? Moisés aqui está sendo humilde, está se colocando na posição de humildade, falando, Senhor, foi tu que fizeste. E não só Deus quem fez, ele reconhece, mas ele reconhece o poderio de Deus, com tua forte mão. Tu és o Deus. Depois ele fala, por que diriam os egípcios, foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Eu não entendo aqui que Moisés está sendo, em nenhuma medida, sarcástico com Deus ou colocando Deus contra a parede. O que eu entendo aqui é que Moisés tinha um relacionamento com Deus que ele está se sentindo nesse relacionamento como amigo de Deus. Falando, não, Senhor, não vamos fazer isso, porque eu não quero que os egípcios olhem para você, o meu Deus, e tirem você como mal, porque eu sei quem você é. E você não é isso. Então, Moisés aqui está expressando o tipo de relacionamento que ele tem com Deus. E ele vai continuar. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o seu povo. Quando ele fala arrepende-te do fogo e tem piedade, Moisés agora apela para a misericórdia de Deus. Tem misericórdia, porque o povo não merece. Ele não está dizendo o povo merece. Ele está falando, tem misericórdia, porque tu é o Pai da misericórdia. E ele continua dizendo, e aqui agora vem o conhecimento, né, que o Rafael pontuou. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes mostrarei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então, repara, o que a gente pode separar aqui dessa estrutura de oração ou de diálogo que Moisés teve com Deus, né? A primeira coisa aqui é que se a gente fosse tipificar esse diálogo, essa oração, a gente diria que essa é uma oração de intercessão, né? Diferente daquelas orações onde eu levo as minhas requisições para Deus, né? Aqui Moisés ele está intercedendo pelo povo. Ele está agindo aqui como um mediador. Olha, qualquer um que tiver um ponto, por favor, tá? Eu estou falando, mas... Eu não sei se você vai falar, Demetrios, mas ali no versículo 10, eu acho que porque eu vejo Moisés falando sobre isso, sobre Abraão, Isaque, Israel, na oração dele, porque no versículo 10, Deus também falou assim, desde o 9, né? Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira
se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você, no caso Moisés, uma grande nação. Então ele falou assim, não, a promessa já foi feita. Exato. Você já fez essa promessa lá com Abraão, então não Não, quero mas dar... exato. É por Acho isso que então é o conhecimento, que você falou, de Moisés, falou assim, não quero isso não. conhecimento e também a Humildade. humildade, né? A humildade de não tomar aquilo para si, porque ele podia ter ficado ali na dele e falar, então, beleza, senhor, segue lá, a vida segue, eu só espero aqui o resultado. Mas ele falou, não, primeiro foi o Senhor quem fez e essa promessa foi feita para os pais, do qual eu sou um herdeiro. Né? E aí falou de Abraão, Isaac e Jacó. Fala, Thomas. E isso vai acontecendo assim por toda a Bíblia, que Deus faz esses testes e ele espera que a vontade dele seja obedecida e respeitada, mas não quer dizer que ele não testa e não quer dizer que ele não permite que as pessoas que ele vai escolhendo vão se questionando ou sendo forçadas a pensar sobre aquilo que está acontecendo, e até a própria natureza do nome que ele deu quando ele renomeou Jacó para Israel, né? Que ele fala, eu não sei como é que traduz wrestle with God para português. Você lutou com Deus, né? Exato, e se sobressaiu. Sim. Então aqui eu vejo esse como o primeiro ponto aqui, né? Uma oração de intercessão. Mas antes de a gente entrar nesse tipo de oração, que é a oração de intercessão, como uma oração, quais são os atributos que eu vejo aqui nessa oração, nesse diálogo? Né? O primeiro atributo aqui é o conhecimento de Deus, das suas capacidades, dos seus feitos e das suas promessas. Moisés pontuou todas essas coisas. Né? Moisés deixa claro que Deus não é um Deus mau, não quer que os egípcios o vejam como um Deus mau. Deus deixa claro que os feitos de Deus, ele os reconhece, e Moisés também deixa claro que Deus tinha promessas que ele havia feito àquele povo. Então, Moisés mostra esse conhecimento de Deus. A segunda coisa ali, e não vai aparecer logo aqui nesse texto, mas vai aparecer depois no segundo momento de conversa com Moisés, mas está implícito ali, Moisés reconhece os erros do povo. Moisés ele reconhece o que esse povo havia feito contra Deus. Se eu não me engano, isso vai estar no capítulo, no mesmo capítulo, no verso, está lá no final. Hoje vocês, ele vai falar assim, ó, Moisés voltou ao Senhor, se não me engano, é verso 33, tá? Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. 31. Verso 31. Então, Moisés tem um entendimento do pecado que foi cometido. Ele sabe claramente o que desagradou a Deus. E um outro atributo que é importante aqui é que ele apela para a misericórdia de Deus. Tá? Ele não apela porque o povo é um povo que tem algum tipo de chance, porque o povo tem alguma forma... O povo é um povo legal, esse povo aqui é um pouquinho legal, vai melhorar. Não, ele apela para a misericórdia de Deus. Fala, Deus, eu só posso esperar algum tipo de misericórdia do Senhor, porque desse povo eu não posso esperar nada. E isso mostra a sabedoria de Moisés quando está conversando com Deus. Né? Como uma oração de intercessão, a gente agora tem outros atributos que vocês vão encontrar somente nas orações de intercessão, mas são atributos também interessantes. Por exemplo, o fervor na oração. Lá no verso, eu vou pegar a Bíblia aqui com a Gabi, a gente não vai ler o texto todo, mas se vocês forem lá no verso 32, ele fala assim, ó, Não, minto. Perdão. Eu ia falar aqui da cristologia, mas eu estou falando do fervor. O fervor fala, quando ele está conversando com Deus, que ele fala, ele chega aqui, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira? Aí ele fala, arrepende-te logo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. E o texto fala que no início ele fala, Moisés, porém, suplicou ao Senhor.
o seu Deus clamando, né? Ele estava ali, de fato, sensibilizado com aquele povo. E não só estava sensibilizado, se a gente chega lá no verso, agora sim, lá no verso... No verso 32, ele fala assim, olha, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca do teu livro que escrevestes o meu nome. Então, repara, Moisés se colocou, de fato, como atonement, propiciação, como oferta pelo erro daquele povo. E essa característica, que também denota que ele se fez parte do problema, ou seja, esse é um povo do qual eu sou parte, é minha responsabilidade. Logo, Senhor, eu te peço perdão por eles, e se o Senhor não puder dar, tira o meu nome do teu livro, do livro que escrevestes, que aqui é uma conotação para o livro da vida, né? A gente vai ouvir muitas vezes falar, Deus escreve os nomes dos santos no livro da vida, né? E essa imagem de Moisés aqui me chama muito a atenção, porque essa imagem de Moisés, ela é semelhante a uma imagem que nós viemos a conhecer no Novo Testamento. Quem faz isso? Pô, tem que dar dica de novo. Deixa. Não entendi o que você está perguntando aí. A gente está vendo aqui que Moisés ele se coloca como uma oferta, né, como uma propiciação pelos pecados do povo. Ele está entregando a vida dele ali. Ele fala, ó, tira o meu nome do livro da vida, se não for para perdoá-los. Tá falando do Senhor ou você está falando de Paulo por causa daquele estudo de Romanos lá que ele falou? Que... Paulo faz algo muito semelhante, né? Paulo faz algo muito semelhante. Mas esses dois exemplos, tanto o exemplo de Paulo quanto o exemplo de Moisés, mostram para a gente aqui, se a gente fizer um estudo sobre cristologia, né? É uma imagem de Cristo, né? Moisés aqui se colocou como oferta, como cordeiro, né? Assim como Paulo também, lá quando fala para os irmãos em Roma, ele fala, olha, eu daria a minha salvação se fosse possível para resgatar meus irmãos, né? E essa atitude de você se colocar de fato como oferta de propiciação do pecado do outro na essência, o que Cristo demanda de cada um dos seus servos, porque foi isso que Cristo fez por nós, tá? Agora, interessante é que Deus não aceita a propiciação feita por Moisés, né? Porque Deus fala o que na sequência do texto? Fala assim, eu vou riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhes falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Ou seja, a oferta que Moisés fez não foi aceita por Deus para pagar o débito daquele povo. E por que não foi? Fala, Raquel. Fala, Raquel. Porque Moisés tinha o débito dele para pagar. Boa, porque Moisés não era o cordeiro. Tá? Essa oferta ela vai ser paga depois, mais lá na frente, definitivamente por Jesus. Então é Jesus quem poderia fazer o que Moisés fez, mas a atitude de Moisés é uma atitude que mostra a fidelidade de Moisés para com o povo, né? E o seu amor para com Deus. Então, Moisés aqui tem uma figura cristológica muito importante para a gente, porque ele vai ensinar algo para a gente, principalmente nessas orações de intercessão, a nossa relação com a missão de Deus para nós, e aí nós aqui na Terra, com os nossos irmãos e aqueles que precisam ouvir de Deus, mas também a nossa relação com Deus. Deus espera que nós coloquemos as nossas vidas em risco, né? Em risco no sentido de trabalhar de fato pelo nome dele, né? Para salvar quantos mais forem necessários, né? Então aqui, dessas orações de intercessão, eu acho que os atributos que a gente pode buscar
em outras orações semelhantes, e a gente vai estudar Daniel, a gente vai estudar Jeremias, eu mandei o texto para vocês, vocês deem uma olhada, vocês vão ver, é muito, mas muito parecido quando você tenta buscar aqui o padrão, né? Todos eles vão ter uma cristologia envolvida, todos eles vão ter um fervor na oração, vão reconhecer o pecado do povo, vão reconhecer a misericórdia de Deus, eles vão realmente se envolver. A palavra que a gente usou mais tarde para fervor, ela está muito relacionada a envolvimento, a sensibilidade, a empatia, tá? Quando a gente está intercedendo por alguém, e esse é o meu entendimento, baseado nessas orações, essa oração ela não é uma oração onde não há significado, é como se você estivesse na situação daquela pessoa para a qual você está intercedendo. Você se coloca naquele, você se transporta e você se faz parte daquele problema. De modo que você, entendendo, você tem a empatia com aquele problema, e aí, dessa forma, é com esse espírito que Deus espera enxergar aquele que está intercedendo. Essa é a característica que Deus quer desenvolver em nós. Por isso que ele oferece a gente a oração. E quando a gente alcança, pelo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, esse estágio, né, Deus faz a obra por ali. Deus usa esse canal para fazer a sua obra. Né? Então, aqui nesse caso aqui, Deus não fez o que ele havia dito que ia fazer, mas aí significa que Deus se arrependeu? E aí? Deus se arrependeu, então? A missão foi cumprida. E fez talvez exatamente o que ele queria. É como eu vejo também, não, Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Ah, mas o texto ali fala que Deus se arrependeu. A gente não pode fugir disso. O texto fala que Deus se arrependeu do que ia fazer. Não ali, né? Não sei se ali fala. Acho que fala assim, né? Versículo 14. No verso 14, né? Lê o 14 para a gente, Regi. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Sim. Onde mais na palavra de Deus a gente vê Deus se arrependendo, né? Quem lembra? Isso não pode ser uma tradução também porque se arrepender... Eu vejo a palavra arrependimento quando você errou e aprendeu uma lição, se arrependeu do que você fez. A gente vai chegar lá. Ele mudou de opinião, talvez assim, ó, eu vou aliviar a tua situação agora aqui. Deus não muda de opinião, não. É lá no começo também, em Gênesis. Então, isso não Gênesis, arrepende. O homem caiu, ele também... Deus se arrependeu lá em Gênesis, em Noé, né? Em Noé. Eu acho é dilúvio que eu estou me referindo. Gênesis. Tem algumas explicações para isso. Por que Deus não se arrepende, Pedrão? Porque se a gente ler lá em Números 23, 19, o texto diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não pode ser contrário ao que ele disse, né? Então se ele está dizendo que ele não se arrepende, ele não se arrepende. E outra coisa, Deus ele é onisciente, ele vê todas as coisas. Como ele se arrependeria de algo que ele já viu? Então aqui a explicação que é proposta, ela vai muito um pouco na linha do que você falou, Pedro, da tradução da palavra arrependimento, porque arrependimento, quando você traduz lá no hebraico para uma linguagem do homem, é o arrependimento na compreensão do homem. E quando Deus está falando conosco, a gente não tem a compreensão do que é arrependimento para Deus. Deus é quem desce e se limita na esfera humana para se comunicar conosco, e não é a gente que sobe para se comunicar com Deus. Então isso é muito mais uma figura de linguagem onde Deus mostra uma dor. Deus está mostrando uma dor, está mostrando uma frustração, mas ele está dizendo, eu vou fazer anyway. Eu vou fazer, mas é doído para mim fazer o que eu vou fazer, para Deus fazer o que ele vai fazer, mas ele vai fazer.
entendeu? Diferente para nós humanos, onde nós às vezes nos arrependemos e não queríamos ter feito. Nós não só temos a dor, como temos também o arrependimento, o desejo de que aquilo não tivesse sido feito. Não, Deus ia fazer sempre, não vai deixar de fazer, mas ele tem a dor e ele demonstra essa dor, né? Então, é como se ele estivesse dizendo nesse texto aqui, olha, eu vou fazer de forma diferente, Moisés, porque você está pedindo, mas ainda assim me causa dor fazer o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Tanto é que fecha o final e fala assim, ó, lá no versículo 35, e o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Entendeu? Nos textos subsequentes, a gente não sabe que praga é essa, mas é possível que seja aquele momento, por exemplo, da serpente no deserto, né? Que todos aqueles que olhassem para a serpente não seriam picados, ou várias pragas que vieram depois, mas o que a gente sabe na história desse povo aqui é que nenhum daquela geração entrou na Terra Prometida. E Deus tinha dito o que para Moisés? Que aquele povo ali era inclinado ao mal e que ele ia limar eles, né? E de fato isso foi o que aconteceu. Então, dentro dos propósitos que Deus tinha para a caminhada com Moisés, tem um personagem importante que a gente não falou, está no meio do texto aqui, mas parece que Josué, acha aqui, se eu não me engano, Josué está logo no final, quando Moisés desce, no verso... Quem achar, diz amém aí, ó. Assim que Moisés para de conversar com Deus e desce, ele encontra com... Aqui, ó. Moisés viu que o povo está desenfreado. Mais acima um pouquinho. Quando Moisés se aproximou do acampamento, viu um... Aqui, ó, Josué, no verso 37. 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Josué era ou não era um servo do Senhor? Era, né? A gente vai ver que Josué vai ser quem vai conduzir o povo, né? Josué não estava naquele evento. É possível que o Josué estivesse vigiando o acampamento. Josué era um servo do Senhor. Então, quando Moisés desce, ele encontra Josué no meio do caminho. Então, repara, Deus, de fato, limou todo aquele povo pecador e provavelmente os levitas que fizeram um pacto com o Senhor. Vai ter um episódio interessante aí nesse texto. Depois eu recomendo que vocês leiam. Os levitas vão ser chamados por Moisés, ou melhor, Moisés vão chamar todos aqueles que têm compromisso com o Senhor e somente os levitas vão se levantar e os levitas vão cortar na sua própria carne, ou seja, outra imagem cristológica que quando Cristo fala, né, aqueles que não deixarem pai, mãe, amigo, por amor de mim, não são dignos de mim. Moisés vai comandar os hebreus ali a fazerem a mesma coisa. E os levitas vão fazer. E aí os levitas vão no acampamento e vão matar todos aqueles que estavam aí, o texto diz que eles matam da própria família, tá? Então, algumas pessoas que eram verdadeiramente fiéis ao Senhor, essas o Senhor foi fiel, mas as que não eram, ele limou todas elas. Então, não, Deus não se arrependeu, mas ele demonstrou a Moisés, a sua tristeza, a sua dor de fazer aquilo, de aplicar a justiça ao povo. Vai, Regis. Eu mandei no grupo lá uma foto do Strong, que ele define, ele estuda a palavra no original, daí ele fala alguns significados dessa palavra: ter compaixão, ter piedade, sofrer com a situação, aí tá lá. E é interessante, sempre a gente vê também a primeira citação na Bíblia das palavras que a gente está levando em conta. E é super interessante que essa palavra primeiro ela aparece quando Noé nasce, e o texto fala, ele nos dará descanso da terra que foi amaldiçoada, né, através do que o Senhor fez com a vida de Noé. E essa expressão, ele nos dará descanso, é a mesma palavra lá de que o Senhor se arrependeu. Ou seja, o que significa isso? A gente pode facilmente substituir que o Senhor se arrependeu por o Senhor teve misericórdia, porque isso é uma expressão de misericórdia.
Se o Senhor não tivesse arrependido ou não tivesse segurado a sua mão, aquele povo teria sido destruído. Então, isso expressa a misericórdia de Deus sendo manifestada. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é isso. É como a gente falou antes, né? Que também se encaixa. Oh, perdão, Thomas. Perdão, não te vi. Então, tem uma outra coisa também que eu acho que a gente precisa considerar quando a gente está tentando interpretar a palavra do Senhor, que é assim, nessa situação específica, quando a gente pensa em arrependimento, a gente traz uma carga humana, ou seja, a nossa percepção temporal, a gente existe só no presente e a gente imagina passado e futuro, na verdade. Então, quando a gente se arrepende, aquela emoção que vem, ela vem associada com uma vontade de desfazer o que foi feito. Só que a percepção temporal do Senhor, ela é uma percepção eterna. Então, ela não vem nesse conceito nosso de criação, onde que a coisa pode ser desfeita. Então, vem desassociado da carga de uma sensação, aquela dor que, como o Regis falou, a gente pode chamar ela de misericórdia, e não vem associada com a carga eu vou voltar e desfazer aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana, bacana. É isso aí. Então, a gente separou algumas coisas aqui, alguns atributos dessa oração. Obviamente, o porquê dessa oração, né? Qual é o tema ali. Eu entendo muito mais ali que Deus está propondo a Moisés um teste da sua fidelidade para com o povo e para com ele. Acho que Deus ali saiu bastante feliz do relacionamento com Moisés, vendo que Moisés de fato era um servo leal e era de fato alguém que se colocava como um mediador para aquele povo, de fato se imbuiu da função de mediar, entendeu? O que é algo muito difícil, porque muitos cristãos, nós somos cristãos hoje e a gente não se coloca nessa posição como mediadores, né, dos caídos e o nosso Deus, né? E nós temos a verdade de Cristo, então deveríamos nos comportar assim. Eu penso, por exemplo, no exemplo de Estevão, que estava sendo apedrejado e até a morte, e suas últimas palavras foi pedir a Deus que perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso mostra a responsabilidade e também o conhecimento que Moisés tinha e que grandes cristãos, ao longo da história, eles apresentaram. Então, para hoje, era só esse comecinho aí. Espero que tenha sido legal. A gente vai abordar bastante, vamos discutir muito sobre oração, falar muito sobre tipos diferentes de oração. A gente vai encontrar algumas coisas bem comuns a muitas orações, mas também coisas bem diferentes, perfis diferentes. Aqui a característica de Moisés é uma, quando a gente estiver estudando, por exemplo, Daniel, a gente vai ver uma característica um pouco diferente, né? Mas a gente vai ver, na essência, as orações super poderosas, assim, que a gente pode... E eu acho que o objetivo desse estudo de oração é para que a gente, de alguma forma, internalize essas coisas nas nossas orações com o Senhor, que a gente exercite, né? O fervor, o conhecimento de Deus, a confiança no Senhor, essa sensibilização em relação aos nossos pedidos e aos pedidos para outros, entendeu? Que a gente possa, de fato, nos portar como mediadores, pedir a Deus que nos use, né? Para que a obra dele seja feita, né? É um privilégio. Acima de tudo, é um privilégio ser usado por Deus na sua obra. E aí, considerações finais? Para mim ficou claro que ali tinha o relacionamento de Moisés, né, que é o relacionamento que a gente mais abordou aqui, e o relacionamento triste do povo, né, que não enxergou que foi Deus quem tirou eles da terra do Egito, né? Eles começam dizendo, vamos para esse Moisés, a gente não sabe se vai voltar, e ele nos tirou da terra do Egito, e muitas vezes, né, e sempre na Bíblia, os exemplos estão lá porque a gente é igual, né? Então, o perigo que se tem, né, da figura do líder, né, de às vezes o ser humano colocar na figura do líder
e tirar a participação de Deus. Então, tem muitas comunidades que, às vezes, o pastor, ou um líder que está à frente, se ele comete, ou se ele cai, porque está sujeito a ser humano igual a todo mundo, muita gente, não vou mais seguir, porque né, ele caiu e não poderia ter acontecido. E aqui é simplesmente a repetição do que o povo fez ali, o povo colocou, o povo não entendeu que foi Deus, independente se Moisés voltasse ou não, é em Deus que tem que estar a nossa ligação, né? Ali o Moisés estava sendo usado para ajudar, mas quem tirou eles do Egito foi Deus, né? Tanto é que Moisés morre e Deus levanta Josué depois, né? Então é sempre Deus está sempre na história. Então que a gente olha o exemplo de Moisés como muita coisa positiva, mas também tome cuidado com o que o povo fez e que a gente não faça igual. Que o nosso relacionamento, Deus quer um relacionamento único com Ele de cada um de nós. Esse era o meu ponto, bebê. Depois vai ter um questionário no final da aula. Fala, Regis. Nessa linha que você concluiu também, dizendo que é um grande privilégio, né, nós sermos testemunha do Senhor nesse aspecto de mediação, né, de podermos interceder, meu coração fica cheio de assombro, né, que privilégio enorme que nós temos, né, do Senhor, nós, né, vasos de barro como somos, o Senhor querer nos usar para interceder, né. Então, que o Senhor também nos livre da gente misturar essas intercessões com a nossa natureza caída, né? E colocar o nosso dedo por meio, como se a gente fosse alguma coisa, né? E ao invés de interceder, ficar criticando, mas que realmente o Senhor nos dê essas duas coisas, né? Grande gratidão e o coração correto para intercedermos, né? Outra palavra que você puxou que é importante é gratidão, porque eu acho que você se tornar empático, né? Você tem empatia por um determinado problema ou uma situação, é você perceber que se a graça não tivesse te alcançado, você poderia fazer a mesma coisa. E aí, quando você percebe isso, você dá graças a Deus, assim, é a gratidão por ter sido alcançado, mas essa gratidão por ter sido alcançado não pode nos frear para a gente sensibilizar com os que não foram alcançados. E eu acho que esse é o desafio de humilhação que nós temos que mostrar, entendeu? Mostrar que, olha, eu fui alcançado por Deus, eu tenho um privilégio, isso é maravilha, mas e o outro? Por que eu fui alcançado? Entendeu? Eu acho que é um perigo grande de Deus, e eu entendo que Deus não quer ver isso de nós. É por isso que naquela hora da palavra ali, eficácia, Regis, eu estava forçando naquilo, porque eu acho que é muito... Eu acho que para o homem é muito simples ele se colocar numa posição de que, eu ajudo Deus. Eu agora vou ajudar o outro porque, sabe? E eu acho que a posição tem que ser sempre de humildade, sempre de humilhação e recontando a história para a gente. Cara, eu estava lá também, eu sei o que é estar perdido e hoje eu sou achado. Então, eu vou levar isso para o outro porque eu entendo ele, entendeu? E eu acho que esse é um posicionamento que Deus quer ver em nós, entendeu? E aí? Eu acho que também tem como Moisés, desde que ele levou o povo do Egito, agindo como instrumento de Deus, ele se posicionou como um instrumento de Deus. Deus, naquele momento, passou a moldar o coração dele. E na hora que ele pede para Deus, é um reflexo do coração de Deus agindo dentro dele e tocando o coração de Deus. O estabelecimento, eu acho que é mais puro dessa relação bilateral de amor de Deus entre nós e Deus. Perfeito comentário, e é isso mesmo, a gente viu isso, eu vi isso na história do George Miller, que era uma história de oração, né? E ele, no episódio que ele estava orando lá para ir para o Canadá de barco, lá, o capitão falou para ele, falou assim, olha, rapaz, eu tenho uma longa história de oração com o meu Deus, então vamos aguardar. Tipo, o cara, eu entendo que esses momentos, exatamente como você pontuou, Thomas, eles vão crescendo em essa relação homem-Deus de tal forma que, de fato,
você começa a andar numa dependência quase que constante de Deus e uma confiança constante, né? A ponto de você fazer coisas que as pessoas no mundo vão questionar. Você está louco? Aqueles exemplos que a gente viu de o cara botar uma mesa para as crianças almoçarem, não tinha comida e a pessoa olhar um para o outro assim, mas como assim? Não vai ter comida? Como é que vão morar? E a comida chegar, entendeu? Então, eu acho que isso não acontece do dia para a noite. Eu acho que o seu ponto é não acontece, isso acontece de acordo com o relacionamento constante, exemplos como esse, que vão mudando o nosso caráter para cada vez mais a gente se parecer com o caráter de Cristo. Que no final das contas é reparar aquela que você falou a palavra dependência, de entrar numa dependência absoluta com Deus, que é como ele nos criou originalmente para ser, que quando caímos é exatamente essa dependência absoluta, aquilo que a gente feriu ao quebrar a confiança dele, quando ele falou não come da árvore, né? Exato, exato. É voltar, é restaurar esse relacionamento original, né? Que Deus conversava com o homem e tinha uma conversa fluida, né? Não tinha nenhum sentimento ali, nenhuma mácula no meio. É isso, galera. Então, Pedrão, acho que não tem tantos comentários mais. Você pode nos agraciar com a sua bela voz. Priscila, boa noite. Tinha falado contigo. Bom te ver. Boa noite. A Priscila que vai cantar. Você fica falando assim, daqui a pouco eu vou começar a cobrar cachê para tocar aquilo. Não vai ser de graça, não. Vai ser a Priscila, bobão. Cada vez que a minha fé é provada,